lembra a história da tua investigação, a tua primeira assim que mais te marcou? Sim, cara. Qual foi o caso? Como é que foi? Não, foi não foi um caso muito expressivo, assim. Mas eu tenho até hoje a foto, que às vezes, quando eu posto no Instagram uma foto que tá todos os polícias, assim. Cara, foi uma investigação de um roubo, um comércio, um cara levou um notebook, levou assim, o dinheiro do caixa, era um gurizão, até lembro o nome dele, cara, acho que era Lucas, o nome dele. E aí eu mesmo, cara, fiz a campana, sozinho, assim, num domingo, peguei e botei Cara, era bem doido, assim, peguei e botei uma camisa do Milan que eu tinha, uma bermudinha e tal, um bonezinho pra trás, passei na frente da casa do cara, dei uma olhada e tal, tirei umas fotos, fiquei já... Cara, bem assim... Camisa do Milan. E aí eu fiz ali a parte do levantamento, vi o cara lá, tá tudo ok, no outro dia, na segunda-feira, pá. Tinha essa imagem, já tinha reconhecido. Tava tudo tranquilo, cara, tudo aí só perfeito. Tinha que saber onde é que tava o cara. Só tinha que achar o cara. Então, aí assim... tinha o endereço... Já tinha feito o levantamento pessoalmente, assim. E foi bem legal. Daí a gente fez a prisão do cara, também prendemos a mulher dele na época. E foi esse o dia, assim, que mais me marcou, assim, porque realmente ali, cara, fica com aquela coisa na cabeça da academia de polícia, todo aquele cuidado que, infelizmente, às vezes a gente acaba perdendo com o tempo, assim, mas vira e mexe, a gente tem que resgatar isso, porque a gente acaba ficando mais, digamos assim, confiantes, né? E é na confiança que a gente acaba se equivocando, errando e vindo a causar um problema, né? Então foi essa a primeira investigação, foi um casinho pequeno, até porque a delegacia não era eu nem tinha pretensão de cair direto numa especializada, mas foi um caso que me marcou bastante, a gente teve um bom trabalho e depois na delegacia a gente realizou outras investigações boas também, que deram bastante resultado e conseguimos arrumar a delegacia em alguns aspectos, dar uma organizada e tal, conseguir fazer com que aquela delegacia ela fosse melhor, eu pudesse entregar ela melhor do que eu peguei. E deu certo. Pelo menos até hoje, graças a Deus, o pessoal que trabalha lá não fala mal de mim. Voltando um pouco, eu fico imaginando o teu sentimento ali sozinho, domingão. O que tu tava fazendo? Deu na cabeça assim, vou botar uma... Cara, eu tava sozinho. Primeiro que minha namorada, à época, ela tinha ficado no Rio Grande do Sul. Cara, o que eu ia fazer domingo, sabe? Domingo da manhã, o que eu ia fazer, cara? Não tinha muito o que fazer. Eu não estava estudando para concurso, não tinha muito o que... Assim, então eu estava totalmente envolvido com a investigação, meu trabalho era só... Minha vida era só ir para o trabalho, voltar para casa, ter os meus mentorados e tal ali, me organizar. E depois eu tinha que já ficar pensando na investigação do dia posterior. E eu tinha um pouco desse sentimento de... que hoje em dia eu vejo que é uma besteira de realizar um cumprimento de uma busca ou de uma prisão e com medo de que não desse resultado, sabe? Pra mim eu ficava um pouco constrangido de estourar uma porta e não tá o cara lá. E eu falar, poxa, cara, se eu acontecer isso aí, eu tô chamando 2 equipes aqui pra gente cumprir, como é que eu vou passar vergonha assim? E eu tava com esse sentimento, então eu queria que tudo desse certo. Hoje em dia eu já entendo que, claro, a gente tem que dar o nosso melhor, mas se o cara não tá lá dentro, foda-se, não tem o que fazer. O cara... foi o dia, hoje ele venceu, amanhã ele vai perder. Uma hora ele perde. Uma hora ele vai perder. Então, toda essa ideia a gente começa a amadurecer um pouco mais, com o tempo a gente começa a desmistificar algumas teorias assim que nós mesmos criamos para tentar fazer um trabalho mais direcionado. Em nenhum momento saindo sozinho lá, camiseta do Milan, claro, tu estava armado ali e tal, ficou com algum receio, com medo passando ali? A gente fica assim no início, né? Porque daí a gente tem todo aquele conhecimento que a gente adquire na Cadepol para de repente não andar sozinho quando estiver atuando na investigação. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que o cara ser meio fominha na hora quis fazer essa não vou dizer nem que foi uma cagada. Mas é massa, cara. É massa, cara. Chega em casa, cara... Tá... Quem que eu ia chamar domingo de manhã pra ir comigo, cara? Pra um caso que nem era, um caso de repercussão. Era o meu primeiro caso, não era o primeiro caso deles. Então eu queria que fazia, sabe? Queria que desse certo. Eu já fiz isso também domingo, já. Uma vez sem nada pra fazer, um caso de homicídio que teve. Saí domingão assim, eu saí catando câmera na rua aí, onde tem, tipo, um puta trajeto que o carro do autor fez, assim, eu falei, eu vou ver tudo que é câmera que tem nesses quilômetros aí. E deu certo, ajudou pra caralho. Cara, é assim, certo. Eu sempre falo que a gente tem essa ideia de, vamos
Eu disse, às vezes o servidor público tem essa, vou sair do trabalho e vou fechar a porta do escritório e assim vou para casa tranquilo. Cara, quando tu é polícia não é bem assim, sabe? Porque às vezes tu zela por uma, então, assim, não só uma reputação, mas também um sentimento de dar uma resposta, sabe? Para a população, assim, a gente tem tantos boletins de ocorrência diariamente e a gente consegue somente resolver um número ínfimo, mas normalmente, ainda que seja um número ínfimo, são casos de grande repercussão que também assolam, às vezes, várias pessoas ou atormentam, pelo menos, aquele sentimento de criminalidade assim, que gera na população por conta de um crime mais grave, um roubo, a mão armada às 3 da tarde num determinado comércio, por exemplo, numa loja de criança. O comerciante lá, aquilo ali foi horrível. Foi horrível, claro. Um trauma às vezes. Mas assim, todo crime gera um trauma para a pessoa. Todo crime gera um trauma. E esse trauma aí, cara, a gente tem que saber lidar e tentar ver que se para a população ele também tem uma alta repercussão, porque às vezes um crime ocorrido em determinado lugar, determinada hora, pode gerar um sentimento muito mais grave do que um homicídio num lugar mais afastado entre criminosos faccionados. Cara, tu vai olhar, houve um homicídio lá entre faccionados, morreu um criminoso. Houve um roubo num bairro nobre, às 3 da tarde. Cara, qual é que gerou mais sensação de impunidade? Opa, com a população daqui vai sentir mais. E assim a gente pode pensar, não, é meio seletivo isso. Sim, é meio seletivo, mas eu não estou entrando no assunto do que é importante e do que não é importante. Eu estou entrando no ponto de que o sentimento de impunidade se a gente não der uma resposta naquilo ali. Ainda que a gente tem que dar resposta em ambos. Entendeu? Então, assim, é complicado. Tu já teve algum caso que te emocionou de alguma forma? Que a gente separa muito bem, né? A gente costuma separar bem o profissional do pessoal, mas às vezes tem alguns casos que podem ser emblemáticos. Não sei se você já se deparou com algum caso que te emocionou de alguma forma, que tu pessoalmente levou para casa. Olha, assim, eu não tenho assim, esse hábito de levar muito sentimento para casa, sendo bem honesto, assim. Tanto é que tem essa atividade de professor, tem um mentor, tal, tem família, cara, tem mil coisas. Também gosto de ver meu jogo de futebol, gosto de ter sou gremista, tá? Se me perguntar, sou gremista, então... Colorado. Então eu já tenho essa visão, assim, mais de estar sempre com a cabeça a mil com outras coisas. Mas eu tive já alguns casos que marcaram, não por serem assim, emocionantes em si, porque, primeiro, eu trabalhei muito pouco com crime de violência doméstica e crimes sexuais, estupro. Eu trabalhei... Cara, eu não sei, mas graças a Deus eu sempre consegui me afastar um pouco disso, tem investigações sobre isso, claro, normal, mas assim, eu nunca tive um caso realmente assim, que me marcou, que foi assim, emblemático, pelo menos até hoje. E isso aí, porque talvez não tenha trabalhado tanto com essa parte. Mas casos mais interessantes, assim, que realmente eu fico trabalhando em cima, já tive vários casos mas um caso que foi muito legal foi um caso que a gente conseguiu dar um tombo bacana no criminoso. Foi um de Linvideira, inclusive, de pirâmide financeira, que sequestramos 13 milhões desse indivíduo. Ele era um indivíduo que já... Como é que é? O que ele fazia, esse cara? Cara, ele fazia lavagem de capitais, lavagem de dinheiro mesmo, ele criava... Ele era muito voltado com pirâmide financeira mesmo. Fazia 20 anos apenas. Então, assim, desde 2001... ele trabalhava com esse tipo de... Ficava dando golpe. Dando golpe. Pirâmide financeira, no caso, ele pegava dinheiro da galera, prometia um retorno, alguma coisa? Tá, não, vamos explicar assim, porque assim, a pirâmide financeira hoje em dia ela está modernizada. Naquela época era mais ou menos assim que funcionava, porque não está dizendo, tu me dá 100, eu te devolvo 200. Sabe? E aí tu vai lá e fala pro fulano. Eu te devolvo por um juro de 5% ao mês, 10% ao mês. Não, mês, cara, por semana, cara. É tudo meio assim, umas promessas 20% absurdo, ao mês, 30% ao mês. E aí era mais ou menos assim. Só que com o tempo o próprio sistema foi mudando, porque começou a ocasionar
alguns bloqueios, né, em relação a essas atividades, né, que quando batia o olho já sabia que era pirâmide, já caía a casa. Só que com o tempo a gente percebe que começou a mudar para meios eletrônicos, Bitcoin e tal. E esse indivíduo aí, ele já tinha dado um tombo bem grande em Videira, na cidade. Todo mundo conhece ele lá na cidade, não vou falar o nome aqui, mas é um cara que é altamente conhecido e teve gente que fechou comércio para investir com o cara. E aí tomou tombo. Então, assim, é um crime que as pessoas que, no final das contas, investem, têm vergonha de registrar, porque acabando caindo que nem umas otárias. Se sentem burras. E foram, né? Assim, ou burras ou malandras. Então, nesses casos, assim, ele atuava dessa forma. Criava um produtinho ali, que era só para dizer que tinha alguma coisa, mas, em verdade, era para tentar angariar mais e mais assim, clientes, né, podemos dizer assim, vítimas, e dava o golpe.